Então, glória. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Se vocês quiserem ficar um pouquinho mais juntos assim, né? Pode se ajuntar se quiser. Essa é uma coisa boa. Essa é uma coisa boa, né? A gente ficar perto dos irmãos, né? De repente a gente diz assim, irmãos, ora com o irmão aqui, o irmão está longe, né? Quer dar um abraço, a gente não pode nem dizer, dá um abraço no irmão, o irmão está um pouco distante. E também tem um café ali, essa igreja é muito chique. Irmãos, graça e paz do Senhor, amém? É uma alegria estar aqui nesse culto. Mas assim, hoje eu orei, né, a Deus, pedi uma palavra para o Senhor para ministrar nesta noite. Eu não tenho intenção de trazer mais um sermão para os irmãos, para que os irmãos, claro que toda ministração, ela traz crescimento, não é? Ela nos edifica muito, seja ela qual for, claro que tem que vir da parte de Deus. Mas hoje eu gostaria que vocês, assim, dispusessem no coração de vocês a mergulhar um pouco mais na presença de Deus. Nós estamos tendo essa experiência. Essa igreja está tendo essa experiência. E eu acredito, pela palavra de Deus, pelo aquilo que eu já aprendi da palavra de Deus a respeito da igreja, eu não acredito, por exemplo, em ministérios ou ações fora da igreja. Deus sempre vai usar a igreja para manifestar a sua glória. Deus sempre vai usar pessoas que estão na comunhão da igreja. Se você for estudar, por exemplo, sobre comunhão e santificação, você vai ver que essas duas coisas, esses dois princípios básicos da nossa vida, para que a gente possa agradar o Senhor, elas caminham juntas. Não tem como uma pessoa ter comunhão e não se santificar. É na comunhão que há santificação. E é na comunhão também que nós nos aprofundamos. É na comunhão que nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Lá em Atos, capítulo 2, não abra a Bíblia, eu só estou querendo posicionar os irmãos. Atos, capítulo 2, os discípulos, né, e mais alguns que creram na palavra de Jesus, para não sair de Jerusalém e estarem ali reunidos, e aqueles que se reuniram, eles experimentaram o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque eles creram. Eles creram. Às vezes as pessoas, elas perdem a bênção, porque na verdade elas ficam como, né, a gente vê a ilustração lá no Velho Testamento, sobre as águas e ali ele está falando de uma profundidade que você deve ter na vida cristã, na experiência com o Espírito Santo. E muitas pessoas, elas estão com as águas nos tornozelos, alguns nos joelhos, e eles se contentam com isso. Às vezes nós nos contentamos com uma vida cristã tacanha, uma vida cristã muito distante daquilo que Deus quer, daquilo que Deus quer para mim, para você. Eu estou falando para mim mesmo também. Isso deve ser uma luta diária de posicionamento meu e seu diante de Deus. Ou seja, eu quero, eu decido, eu vou decidir. Deus, eu quero experimentar mais do Senhor, mas você vai ver que você pode passar muito tempo e passar anos dentro de uma igreja, dentro de uma estrutura religiosa e não ter experiências com o Espírito Santo de Deus. E meu desafio nessa noite é que você saia daqui tendo experiência com o Espírito Santo de Deus. E não só um momento, não é? Que vai marcar a sua vida, mas que vai dar início a uma jornada que não terá fim para você. As pessoas vão te conhecer como alguém que tem esse anseio no seu coração, esse desejo. Você será conhecido como alguém que queima, como alguém que acende a candeia, como alguém que ilumina, como alguém que pega fogo. Oh, glória! Esse é o desejo de Deus
para mim e para você, o desejo de Deus para a sua vida, é que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Deus não quer você pela metade na presença dEle. Deus não quer que você tenha essa vida religiosa de fazer parte apenas de uma comunidade para cumprir, ou para agradar, ou para satisfazer talvez a sua concepção de igreja que você tem, que talvez ela precisa ser, talvez você precisa crescer nela, no conhecimento, no entendimento do todo, daquilo que Deus quer para a sua vida. E uma das coisas que acontece com a gente é que muitas vezes nós não temos sequências. Por exemplo, eu não venho na igreja constantemente, eu perco as ministrações, eu deixo de receber uma palavra que meu pastor me deu no domingo, na quarta-feira. Quantas pessoas que hoje não estão aqui, que elas apenas vêm na igreja no domingo à noite? Quantas pessoas que apenas são frequentadores da igreja? Então essas pessoas, elas vão ter dificuldade de ter uma experiência real, verdadeira, com o Espírito Santo de Deus. Elas terão muita dificuldade. Porque, irmãos, às vezes a gente vem para a igreja e a gente já vem com o horário marcado para sair, por exemplo. Eu já estou pensando, eu entro já pensando no horário de ir embora. Essa é a verdade. Muitas vezes nós estamos assim, nós temos que pedir perdão para Deus. Será que você entende isso? Você tem que pedir perdão para Deus, porque você não está aqui porque você quer estar, porque há um anseio no seu coração de estar aqui. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. E hoje eu quero ministrar ao seu coração que o Espírito Santo, ela é uma experiência cristã. O Espírito Santo tem que ser uma experiência cristã, uma experiência minha e sua. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta. Nós teremos esse tempo de ir para a palavra, mas eu quero orar pela sua vida, orar por mim, por esse momento. Espírito Santo de Deus, aleluia. Comece a abrir o seu coração. Você que está em casa, saia de frente da TV, pega esse celular, meu irmão, vai para um lugar, porque Deus vai falar contigo, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, não divida esse tempo com mais ninguém. O Espírito Santo quer primazia aqui hoje, na sua vida, na sua atenção, no seu coração, na sua entrega. Em nome de Jesus, entrega agora. Fala, Senhor, eu quero ser tocado por Ti, meu Pai. Eu estou aqui, ó Deus, eu quero me derramar. Eu não quero sair daqui o mesmo, eu quero sair daqui marcado pela Tua glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Senhor, a Tua Shekinah, Senhor, neste lugar, Senhor, seja derramada sobre cada um aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Espírito de Deus, vai, Senhor, enchendo este lugar, vai, Senhor, movendo, Senhor, nos corações que aqui estão. Aleluia, aleluia. Comece a glorificar a Deus, a exaltá-lo. Oh, xalaba. Ei, Espírito de Deus, irmãos, há uma unção de Deus aqui. Aleluia, unção poderosa, Espírito de Deus, aleluia. Essa unção está sendo produzida. Nós somos como a oliveira que quando prensada produz óleo da unção, meu irmão. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Você está sendo passado pelo fogo e o fogo produz em você, ó, irmão, pureza para Deus manifestar a glória dEle, a unção dEle, aleluia. Mas você precisa entender o Evangelho de forma completa. Oh, aleluia! Que haja revelação no teu coração do propósito de Jesus para a tua vida. Oh, Espírito de Deus, aleluia, glórias. Amém, Jesus. Atos capítulo 19, eu vou ler.
Acompanhe aí comigo, a irmã vai estar projetando também, que não tem a Bíblia, mas é importante você abrir a Bíblia, se tiver com uma caneta, rascunhe, coloque aí o Espírito Santo, uma experiência cristã. Versículo 1 diz, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos, fala comigo, alguns discípulos. E lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi o batismo de arrependimento. E ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Versículo 6, quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles, fala o Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas e a profetizar. E era ao todo uns 12 homens. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Eu quero fazer algumas perguntas, elas são retóricas para a sua vida, né? Você não precisa estar respondendo, mas fica para você. Eu fui anotando aqui algumas coisas que eu acho importante para aquilo que eu quero ministrar, como Espírito Santo, uma experiência cristã, uma experiência minha e sua que nós devemos ter. Primeira pergunta é, você está preso a algum vício? Você vem para a igreja de forma espontânea? Você fala de Jesus para as pessoas? Você sente vergonha em falar que você é cristão? Sente alguma vergonha de alguém te reconhecer como servo de Deus, pessoa cristã? Qual é a tua atitude diante de pessoas desconhecidas, não é? Quando alguém que não te conhece, não está te vendo. Sua vida de oração e leitura da palavra é mais um formalismo ou você faz isso com desejo ardente no seu coração? Ou você nunca lê a Bíblia? Quando você ouve falar de desafios missionários, de alcançar as pessoas, em servir na sua igreja, seu coração se move, o que você sente? Quando há um desafio financeiro na vida da igreja, quando o seu pastor, ele te desafia a abrir mão de algo que você precisa investir no reino de Deus, isso te causa algum incômodo? Não tem controle delas? Abra o seu coração, irmãos, para aquilo que Deus quer ministrar ao teu coração nessa noite. Meus queridos, olha que coisa linda, né? Quando nós falamos no Espírito Santo, e principalmente sobre o batismo no Espírito Santo, o pastor Gil deu uma palha sobre isso no domingo à noite, mas eu vou aqui falar mais algumas coisas importantes. As igrejas históricas, elas, na sua teologia, elas creem que o batismo do Espírito Santo, e elas nem falam batismo, elas falam da plenitude do Espírito, né? Sobre plenitude, ou seja, ser pleno, uma pessoa plena, cheia do Espírito Santo. Elas creem que isso se dá no momento da conversão, ou seja, essa é uma experiência de todo crente, se converteu, você já tem o Espírito Santo, claro, e nós, né, principalmente aqueles que fica com uma segunda opção, ele crer numa segunda experiência que é a crença, né, das igrejas pentecostais, ou seja, eles creem que a gente se converte e na nossa caminhada a gente vai ter uma segunda experiência com o Espírito Santo, que nós chamamos de batismo. Nós também chamamos de ser cheio do Espírito, né? Mas isso, eu quero dizer para vocês que isso não muda muito.
Não muda muito, porque Paulo, ele está aqui em Atos capítulo 19, vamos observar esse texto, que Paulo vai encontrar aqui alguns homens. Quem eram esses homens? Eles eram discípulos de Apolo, mas eles aprenderam o evangelho que veio de João Batista. E Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, Paulo faz uma pergunta a eles. Vocês conhecem o Espírito Santo? E esses 12 homens responderam o que para Paulo? O que eles responderam? Está aí na Bíblia. Eles responderam e disseram, nós nem sequer conhecemos, nem ouvimos falar do Espírito. Mas a própria Bíblia diz que esses homens, eles eram discípulos de João Batista, ou seja, eles já tinham passado pelo processo de arrependimento. Eles foram ministrados no coração deles e eles entenderam que Cristo era o Senhor da vida deles. E Apolo estava ali ministrando e eles estavam caminhando com Apolo, mas todos eles ainda não tinham tido uma experiência real, verdadeira, agora, da nova manifestação do Espírito Santo sobre a vida do homem, qual aconteceu lá em Atos capítulo 2. E Paulo, ele vai entender isso, porque também a sua experiência, ela tem a ver também com a nossa maneira de pensar, teologicamente. Paulo teve uma experiência dessa forma. Então, Paulo, quando ele recebe o Espírito Santo, ele também recebe as manifestações daquele momento. E ele percebendo que esses discípulos, eles apenas criam no Evangelho do arrependimento, mas eles ainda não tinham tido experiência com o Espírito Santo, o que o apóstolo Paulo faz? Atos capítulo 19, versículo 6. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o quê? O Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e profetizar. Eles, além de ser batizados novamente, isso aí é uma questão bem teológica, né? Mas olha, além de ser batizados novamente, Paulo os rebatizou e Paulo impôs as mãos sobre eles. E em quase, eu acredito que aí mais ou menos 90%, irmãos, todas as vezes que houve uma manifestação do Espírito Santo sobre eles, veio também como um sinal falar em línguas. Muito forte essa evidência. É claro que é um dom, depois a gente vai ver, o apóstolo Paulo vai colocar como dom, que Deus dá a quem Ele quer, e é o Espírito que faz isso. Por isso o Espírito também, ele é uma pessoa, porque se ele tem intelecto, vontade, isso é característica de quem? De pessoa. Então a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo distribui e dá a cada um da forma como ele quer. Mas também o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, buscai com zelo os melhores dons, ou seja, nós também precisamos desejar. E aí eu faço uma pergunta, você tem anseio pelos dons espirituais? Você tem anseio por experimentar mais do Espírito Santo de Deus? Qual é o teu nível de anseio? Qual é o teu nível de desejo? Porque, na verdade, Deus conhece, amados irmãos, o nosso coração. Se eu sou uma pessoa que talvez na minha vida cristã, e aí eu vou pensar um pouquinho, porque talvez na nossa caminhada, irmãos, a gente aprende o Evangelho, às vezes, com alguém que não teve experiência, pastor Gil, com o Espírito Santo, e ele vai nos ensinar de acordo com a experiência que ele tem. E a gente se transforma em cópia dessas pessoas, porque, na verdade, a gente se acomoda e a gente não busca, a gente não aprende. Graças a Deus eu vejo aqui, irmãos, na nossa igreja, um incentivo pastoral, quanto em muitos lugares os pastores, às vezes, não querem que as suas ovelhas ouve outros, né, aprendam com outros, para não aprender coisas novas, porque vai, talvez, contaminar as suas ovelhas, porque ele acha que a sua teologia é a única, mais apurada, e ele acha que é o dono da verdade.
Mas nós pensamos assim, que quanto mais você aprende de Deus, é claro que não é com qualquer pessoa, quando nós motivamos, incentivamos a vocês estarem com alguém, é porque nós já conhecemos essas pessoas, nós já sabemos quem são essas pessoas que vão ministrar na sua vida. Mas nem sempre nós também concordamos com tudo, mas na verdade, irmãos, a Bíblia, ela também deixa caminhos diferentes, mas essa questão não. O apóstolo Paulo, ele não estava preocupado se eram os pentecostais, se eram os tradicionais, a sua linha teológica. A preocupação aqui de Paulo, aqui em Atos capítulo 19, era que aqueles 12 homens tivessem uma experiência com o Espírito Santo. Essa era a preocupação de Paulo. Paulo estava preocupado porque, na verdade, eles estavam recebendo o evangelho incompleto. E Paulo disse no seu coração, não, eles vão ter uma experiência com o Espírito Santo, assim como eu tive, assim como eu creio, porque o Espírito Santo é uma realidade, o Espírito Santo é uma experiência cristã, e eu vou impor as minhas mãos sobre eles, e eles vão receber agora desta unção, irmão, sobre a vida deles. E o apóstolo Paulo não perdeu tempo, foi lá, impôs as mãos, e aqueles homens começaram a pipocar e falar em língua, e a profetizar. Oh, glória, aleluia. E a profetizar. E eu quero pensar com os irmãos sobre algumas coisas como é possível, por exemplo, na nossa caminhada cristã. É possível alguém viver uma experiência incompleta por muito tempo, porque alguém ainda não ensinou, nunca ministrou o seu coração para que ela pudesse entender e receber na sua totalidade a sua bênção? Sim. Sim. Muitas pessoas. Muitas pessoas creem no evangelho, por exemplo, que eles sabem que está na Bíblia de sinais e maravilhas, mas eles nunca viram. Eles nunca experimentaram. Há muitos teólogos que vão escrever sobre o Espírito Santo, eles vão te falar tudo sobre o Espírito Santo, mas eles nunca tiveram a experiência com o Espírito Santo. Então é possível alguém viver uma experiência incompleta por muito tempo, irmãos. Atente, abra o seu coração para aquilo que Deus quer construir na sua vida, para o novo de Deus. Deus sempre tem algo para nos ensinar, Deus sempre tem algo para fazer novo em nossa vida. Amados irmãos, já tive muita experiência com o Espírito Santo, e isso realmente é uma busca, é um entendimento, é oração, é dedicação no altar, na casa de Deus, na comunidade, na igreja. É claro que isso acontece também quando eu começo, porque na verdade é o seguinte, aqui, irmãos, quando a gente vem, olha, é de casa para cá. Por exemplo, se eu começo a me consagrar na minha casa, aí eu venho para cá, né? Aí o Gil vem para cá e vem o irmão para cá, que fez a abertura, vem a outra irmã que ora, que se consagra. O que é que vai fazer? Essas luzes, essas tochas de Deus, elas vão se encontrar e vai se tornar uma grande fogueira. Vai pegar fogo. E é assim. Pessoas que creem da mesma forma, pessoas que buscam, que têm desejo no seu coração, que entenderam o Evangelho na sua totalidade, mas que precisam buscar mais e mais o Senhor. Deus tem para derramar. Primeira que eu coloquei, é possível alguém viver uma experiência incompleta? Sim. É possível. Paulo os batiza para que eles possam ter uma experiência real com o Espírito Santo, porque Paulo sabia que ninguém podia viver uma vida plena, liberta, sem essa unção do Espírito Santo. Não importa se no momento ou na segunda experiência, mas todo cristão seja cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18. O próprio apóstolo Paulo, o que é que ele vai dizer lá? Pode postar para mim, irmã? Efésios 5:18. O que é que diz? Vamos lá? Esse texto a gente tem que aprender de cor, irmãos. Olha, tem que ter isso no nosso coração, amém? O que é que diz esse texto? Não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, né? Ele vai fazer aqui, né, uma analogia em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O próprio apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, olha, ele está falando de águas correntes, esse é o sentido.
que ele está dizendo, enchei-vos do Espírito Santo, ou seja, nós somos uma fonte que jorra. E ele está falando baseado também nas experiências do próprio Jesus, na experiência, por exemplo, da mulher samaritana. Na experiência de João 7, quando Jesus diz, ergue a sua voz e diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Vocês imaginam os fariseus, aqueles homens, os judeus, ouvindo Jesus dizendo, eu sou a fonte da vida. Aquele que beber de mim jorrará para a vida eterna, ou seja, eu sou uma fonte inesgotável. Pode vir beber de mim. Então, amados irmãos, enchei-vos do Espírito. Amém? Qual é o desejo de Deus? Que você seja cheio do Espírito Santo. Fala para o seu irmão, que você seja cheio do Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus. Que você seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. É possível alguém ser convertido e não viver na plenitude do Espírito Santo? O que você acha? Sim, sim. Os discípulos, eles já conheciam o Evangelho de Cristo, do arrependimento, tudo, mas não tinham uma experiência com o Espírito Santo. Há muita gente que está na igreja, é bom crente, mas não tem experiência com o Espírito Santo. São boas pessoas, irmãos, vocês são salvos. Essas pessoas são salvas. Seladas pelo Espírito, mas não teve uma experiência com o Espírito Santo, porque é muito mais do que participar da igreja, é muito mais do que vir nos cultos. Elas são dizimistas, são pessoas íntegras, fiéis, são pessoas que elas não são menores do que eu, né? Não, nada disso. Presta atenção que eu quero ensinar para vocês. Eu quero dizer que elas ainda não colocou como prioridade na sua vida que elas precisam ser cheias do Espírito Santo. Então elas apenas colocam, por exemplo, ela pega aqui o Espírito Santo, Paulo está dizendo, enchei-vos do Espírito Santo. Não vou derramar porque aqui não tem onde cair, né? Mas aqui a água jorraria pelo copo e a água não para, aqui é Deus derramando da sua água. E você é o recipiente. Então você vai transbordar dessa água, que também é um símbolo do Espírito. Ou seja, o que é que Deus quer que você faça? Deus quer que você esteja disponível para Ele derramar da sua água e você transborde sempre. Mas se você não estiver disponível para viver esse momento, você nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus. E Jesus diz, né, lá em João 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque na água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que lhe salte para a vida eterna. Dá um glória a Deus. Você é fonte ou não? O que você é? Ou você é uma água parada? Você já viu água parada? Ela cria sujeira e cria uma camada assim por cima, né, de sujeira. Vai ficando feia a água parada, né? Mas a água corrente, ela é limpa. A água corrente, ela é limpa. O que Deus está ministrando, irmão? O que Jesus está dizendo? Vocês são fontes de água. Aleluia. As pessoas querem beber dessa água. Aleluia. E é através da igreja. Terceiro lugar, é possível ser usada e não ser plena. Aí, pastor, você vai me confundir. Irmãos, você vai ver que aqui, né, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, a igreja de Corinto é uma referência na manifestação dos dons, mas a igreja de Corinto também é uma igreja mais problemática que a gente vê ali no Novo Testamento. Havia de tudo na igreja de Corinto. E quando Paulo escreve a Coríntios, né, Paulo diz assim, irmãos, 1 Coríntios 3, 1 e 2. Irmãos, não vos... Olha, irmãos, quem fala irmãos? Presta atenção, Paulo dizendo, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais. Paulo está dizendo que há dois tipos de crente, um carnal e o espiritual. Sim ou não? Sim. É escolha. É escolha.
Eu posso entrar na igreja e ter uma postura reservada, porque eu quero só entrar, assistir o culto, eu não quero me comprometer, porque igreja é difícil, igreja tem problema, né? A gente começa a se envolver, daqui a pouco o irmão vai ficar assim, né? São pessoas também melindrosas demais, né? Na igreja, vai para a célula, mas o irmãozinho da célula lá é tratado diferente, não sei o quê e tal. Gente do céu, presta atenção, irmão. Irmãos, isso é reflexo de pessoas que nunca tiveram experiência com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Irmão, presta atenção que eu vou falar para você. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, ela não fica olhando para essas picuinhas, ela não fica com milindre, ela vai, ela se envolve, ela vê um problema, ela vai lá, ela ora, ela busca, ela às vezes é machucada por alguém às vezes faz algo que entristece ela. E eu quero dizer para você uma coisa: igreja é isso mesmo, irmão. Igreja é confronto, igreja é tratamento de caráter, igreja é confrontação daquilo que você talvez tem coisas na sua vida que ninguém toca, e na igreja alguém vai tocar se você se envolver, mas alguns talvez por causa da carnalidade. Ele diz assim: não, eu quero ofertar, quero ajudar a obra, mas eu não quero me envolver, porque eu não quero me machucar. Irmãos, em nome de Jesus, olha, lute contra isso, porque Deus não quer que você se coloque nessa postura. Deus quer que você se posicione nele e coloque o seu coração para ele, e você precisa entender que Deus quer usar você através da vida da igreja. Eu quero te dizer, se fosse por feridas, eu não estaria nem mais no Evangelho. Eu já seria um ímpio. Mas ninguém, nenhuma seta de ninguém, nenhuma desonra, nem ofensa, nunca me tirou da presença do meu Pai. E nunca me tirou o desejo de amar e de pregar a palavra, de me envolver com a igreja do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, tome uma postura. Por exemplo, irmão, quer dizer, não presta atenção que eu vou falar aqui para você. Talvez você goste de ficar aí atrás, porque talvez você está servindo na igreja dos irmãos que servem. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não queria dizer não, mas o Espírito está mandando, eu vou fazer o quê? Agora eu já estou lutando contra mim mesmo. Olha, presta atenção, Deus quer você na frente. É sim. Pastor Gil, a maioria dos obreiros, pastores, eles são pessoas que desde que se converteu, eles gostam dos primeiros lugares na igreja. Não para aparecer, porque eles gostam de receber. É porque, na verdade, quem está na frente não vê quem está do lado, não vê o que acontece lá atrás, não vê os problemas que acontecem, os movimentos da igreja. Você não perde nada. Você está na frente, está recebendo a ministração na frente. Você, quando o pastor faz o apelo, você já cai de joelho, não tem ninguém para te atrapalhar. Você já está na frente mesmo. Na hora do louvor, se você quer se expressar, erga os braços, não tem ninguém para te atrapalhar. Eu gosto sempre da primeira cadeira. A Lu sempre queria me colocar na segunda. Eu falei, não, amor, é na primeira. Ela me puxava para a segunda. Eu falei, não, é na primeira. Porque na primeira cadeira é que eu gosto, irmão. Sabe por quê? Porque na primeira cadeira eu já estou pronto ali para me entregar, porque eu sei que eu vou me entregar. É incrível. Mas assim, quando a gente vai para a igreja, a gente sabe que vai receber, a gente sabe que a gente vai se entregar, a gente já vem pronto para o sacrifício. Já vem pronto para o sacrifício. A gente já vem pronto para se derramar. E aí, irmãos, é possível. E Paulo diz, vocês são carnais ainda. Eu não pude vos falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque não podeis. Sabe aquelas pessoas que elas são carismáticas, mas elas têm deficiência de caráter? Deficiência de caráter. Então o Espírito Santo nunca vai estar pleno do Espírito. Por quê? Porque ainda não deixou tratar áreas da sua vida que precisam ser tratadas. E aí, irmãos, presta atenção. Você precisa entender isso.
Porque, irmãos, olha, o diabo, ele quer bloquear essa ação de Deus na sua vida, porque um homem cheio do Espírito Santo é uma arma letal na mão de Deus, ele abala o inferno, e Satanás sabe que você cheio do Espírito Santo, ninguém poderá te deter, ninguém poderá conter você. Irmãos, está cheio, olha a vida de Pedro. Pedro, um homem ali tão instável. Pedro, ao mesmo tempo, ele dizia: Jesus, não, se o Senhor for para a cruz, não, pai, eu vou no teu lugar. Não, olha, não, aí chega ali, ele corta a orelha daquele homem, ele era um homem impulsivo. Aí daqui a pouco ele estava negando a Jesus, mas Jesus entende que Pedro precisava de um processo de restauração. Jesus volta, e quando Jesus ressuscita, ele está procurando Pedro. Ele fala: onde está Pedro? Ele vai atrás de Pedro, e ele restaura a vida de Pedro, e Pedro recebe uma unção de restauração na sua vida. E aí o primeiro sermão de Pedro, Pedro cheio do Espírito Santo, a primeira unção que Deus dá a ele é a revelação do Cristo. E aí ele prega, se converte 3.000 pessoas no primeiro sermão dele. Aí em Atos, do capítulo 2 em diante, Pedro já começa a ser usado por Deus de forma poderosa. Por quê? Porque ele recebeu do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, irmãos, na vida da igreja, ela não pode cessar. Presta atenção aqui, irmãos. Esse tempo é um tempo que nós estamos ficando frios, gelados. Mas graças a Deus, irmãos, sabe por quê? Porque nós estamos regando esse altar na oração. Nós estamos regando esse altar na oração. E eu estava compartilhando com o pastor Gil desse mover de Deus, ontem a gente compartilhando. Irmãos, eu me emociono, porque a gente começou aqui a orar, o pessoal da intercessão. Nós começamos a ter a ação de Deus aqui. Não é verdade, irmãs, que estão aqui, que fazem parte da intercessão? Muitas vezes aqui em 4, 3, o Espírito Santo nos tomou de forma gloriosa. Deus fez algo tremendo, e aí Deus começa a agir, a quebrar as barreiras. Daqui a pouco o nosso pastor, ele começa a buscar, ele vai para os congressos, ele volta cheio do Espírito Santo. Esse homem cheio do óleo, domingo ele estava aqui cheio do óleo, estava pegando fogo, literalmente neste altar, irmãos. Olha, irmãos, nessa semana, ontem mesmo, nós tivemos um momento de oração. Deus derramou uma unção aqui à tarde. Amados irmãos, eu fui tomado pelo Espírito de Deus. Deus me tomou aqui, irmãos, de forma gloriosa, aleluia. Eu quero te dizer, irmão, se você permitir o Espírito de Deus, Ele vai te tomar, Ele vai te encher. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, entrega o teu coração para Ele. Entrega o teu coração para Ele. Você sabe, irmãos, quando o Espírito Santo vai te tomar, quando você abrir mão de tudo que você pode fazer. Os momentos que o Espírito Santo mais age na nossa vida é quando nós estamos passando por dificuldades extremas na nossa vida, é quando as nossas forças, elas se esvão, eu não tenho mais força, e eu digo: Senhor, tenha misericórdia de mim, e eu digo: eu me jogo, eu sento, eu digo: Deus, se não for a tua glória, eu não fico de pé, se não for a tua unção, eu não caminho, eu não avanço. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Jesus diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia, meus irmãos. Jesus está te convidando para uma experiência real com Ele. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Abra o teu coração para ter esse momento com Deus. Aleluia. Oh Deus. Ei Deus, aleluia. As pessoas vão começar a te achar louco. Teve um tempo, irmãos, que eu estava me consagrando tanto, e era um tempo de consagração assim muito grande. Eu quero te dizer, irmãos, quando a gente começa a pregar, a gente prega ali, prega aqui, né, pastor Gil? E aí, irmão, a gente não tem mais tempo para besteira, porque a nossa cabeça, o nosso coração está cheio da palavra de Deus. E aí, irmãos, é assim, e não precisa preparar não, tudo isso aqui está preparado, eu posso fechar, porque está aqui no meu coração. Tudo isso faz parte da nossa vida, da nossa caminhada, aprender da palavra, porque o que eu vou falar se eu não estiver cheio da palavra? Mas, amados irmãos, quando a gente se enche da palavra, Deus, o Espírito Santo, Ele começa a usar a tua boca para falar.
Outro dia eu estava sentado ali, houve uma situação aqui, e a gente precisava, não é? Aqui o pastor Gil olhou para mim e disse assim, o pastor Hildo vai trazer a palavra. Mas durante o louvor nós já estávamos em conexão pelo Espírito. Ele olhou para mim e falou, pode deixar que eu prego. E eu não vim para pregar. Eu levantei e vim aqui para o púlpito, ninguém percebeu, vocês não perceberam, e eu preguei uma palavra aqui. Deus me deu a palavra dali para cá, abre o texto, tal, eu abri e preguei. O Espírito de Deus, Ele quer usar você. Não tenha medo, irmão, do Espírito de Deus. Eu não estou falando aqui, irmãos, que você tem que plantar bananeira, fazer isso, fazer aquilo. Presta atenção. Mas é deixar o Espírito te tomar. Oh, aleluia. É deixar o Espírito te tomar. Se você tem desejo de dar um glória a Deus, dá. Se você tem desejo de sair do lugar e orar por alguém, vá orar. Se você tem desejo de se expressar mais para Deus, pastor, como eu gostaria de me expressar. Eu quero te dizer, eu quero te libertar agora. Todo cativeiro, toda amarra, saia em nome de Jesus, está quebrada na tua vida. Tu vais te expressar para Deus, tu vai levantar as mãos, tu vai pular, olha o que o Espírito manifestar na tua vida, deixa o Espírito Santo te usar. Irmãos, não se contenha na presença de Deus. Quando o Espírito desceu em Atos 2, todos disseram, eles estão embriagados. Eles não entenderam, então presta atenção, ninguém vai entender. Porque as coisas do Espírito, irmão, só discernem espiritualmente. Para os carnais, as pessoas começaram a dizer assim, Hildo, o pastor Hildo, lá da primeira igreja, ele o lambuzador de óleo. Sabe por quê? Porque eu comecei a crer que a unção do óleo é de Deus e funciona. Então eu ungia os enfermos. Aí um dia um pastor chegou lá na minha igreja e tinha um óleo desse aqui na igreja. Não é comum, né? E aí estava lá no meu altar, falou assim, você usa? Eu falei, uso sim, e creio. Tiago diz. Se é enfermo entre vós, chama os previstos da igreja, unja com óleo, e a oração salvará o doente, curará. Aleluia! Eu creio. Está nas escrituras, por que eu não faço uso? Sim. Terminar. Se você já está com vontade de sair para vir para frente, pode vir. Um dia eu estava ministrando na igreja, e aí tinha umas pessoas, né? Na verdade, eu estava com um palestrante de fora, da África. O nome dele era Anatoly Sobogo. Nome difícil. Aqueles profetas que a gente chama para a igreja, e a gente quando está no meio do culto, a gente fica lá, a gente não sabe se chora ou se ri, porque você diz assim, quando terminar o culto, eu posso arrumar minhas coisas que eu vou embora. E aquele homem, Deus começou a tomar aquele homem, vem gente de Deus, eu falei assim, meu Deus do céu. Tinha uns que eu estava torcendo para Deus pegar. E aí eu ficava sentado lá atrás. Né? Eu lembro que veio um homem assim, ele era muito incrédulo. Aí o pastor disse, olhou, é você mesmo. Ele falou, é você mesmo, vem. Por que você está com a dor no seu joelho? Você está mancando? Não aguento e tal. Pastor, acho que ele olhou assim, ele falou assim, não, ele vai levantar a perna, vai ungir com óleo o joelhinho dele. O pastor fez assim, pá, no joelho dele. O homem caiu sentado, irmão, ele levantou e ele dizia, pula! E ele pulava e glorificava a Deus, e ele foi tomado pelo Espírito de Deus, aquele homem tradicional na sua fé. Curas, milagres. Primeiro dia, no segundo dia eu falei, meu Deus, não vai dar ninguém no culto. Quando eu cheguei no culto, tinha um dobro de gente. Aí veio uma caravana de fora da região, porque soube dos milagres que estavam acontecendo. Foram 3 dias. Mas no segundo dia eu pensei, eu quero dizer para vocês, que eu cheguei em casa e falei, Lu, eu acho que eu vou encerrar essa conferência, porque eu vou ser mandado embora. Aí veio uma caravana, umas 30 pessoas de uma igreja, curiosos, né? Igual a multidão, né? Jesus saía curando e a multidão sempre acompanhava, os curiosos estavam ali. Tem gente que só vem para ver, mesmo se é verdade. Aí eu lembro que aquele povo estava tudo sentado de um lado assim, e ele disse assim, vocês fiquem de pé.
E aqui a minha igreja era assim, tipo um anel, né? Eles ficaram assim nas cadeiras. Aí o pastor olhou para mim lá atrás, eu virei a cara. Meu Deus, para mim. Eu não. Ele disse, você mesmo, pastor, vem, ora por eles. Vai, ora por eles agora. E o pastor sentou na minha cadeira e pôs as mãos sobre as minhas costas. E quando eu abri a minha boca, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Você sabe quando você começa a orar assim, você fica perplexo? Eu fiquei, porque na verdade foram experiências novas para mim. E quando eu orei, aqueles irmãos fizeram igual um dominó, assim, ó, caíram todos. Todos caíram, não ficaram um em pé, sem eu tocar neles, numa distância como daqui no irmão Edmilson. Meus amados irmãos, o Espírito Santo, aquele dia o culto terminou meia-noite. Começou 7h, terminou meia-noite. Irmãos foram para casas carregados, tomados pela glória de Deus. Milagres, curas, ministérios dados a muitos. Porque Deus está nos chamando, irmãos, para essa profundidade. Vamos sair desse lugar raso. Deus está trabalhando em nós, na nossa vida, como líderes também. Deus está nos dando experiências, dando aos irmãos aqui que têm acompanhado o seu pastor. Eu quero dizer, creia, porque Deus vai mover aqui uma unção poderosa, irmãos. Muitas pessoas chegarão para este lugar aqui, nós já recebemos palavras, não precisa ficar repetindo, porque eu creio. Este lugar é apenas o início do que Deus vai fazer, mas Deus precisa estruturar a nossa vida. E eu quero, estratégia, irmão, sem o óleo, sem unção, não funciona. O que Deus quer dar a nós, como a maior ferramenta dele, é a unção do Espírito Santo. Gil, pega o violão aqui. Aleluia. Aleluia. Amanhã, 3h, se você quiser vir para cá, nós vamos orar apenas 40 minutos. Mas eu tenho certeza que vai ser suficiente para você ser quebrado. Ei, Senhor.